No Saber Direito desta semana, o professor Thales Pinheiro Lins Júnior traz o curso sobre contratos de locação imobiliária. Durante as 5 aulas, ele apresenta as regras e os conceitos relacionados ao tema. Aborda também os direitos e deveres do locador e do locatário, as modalidades de locação imobiliária e as ações judiciais previstas na legislação brasileira. Assista agora a aula 4. Olá, eu sou o professor Thales Pinheiro Lins Júnior, advogado, especialista em contratos imobiliários e contratos empresariais, professor de Direito Contratual em diversas instituições de ensino aqui em Brasília. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Imobiliário com foco nas locações imobiliárias e nesta aula 4 e na 5 também nós vamos tratar sobre os procedimentos judiciais previstos na lei. Hoje, na aula 4, especificamente, nós vamos falar de 2 ações, despejos e ação consignatória de pagamento de aluguel. Na aula 5, nós vamos tratar das ações revisionais e das renovatórias de locação. A lei de locação, ela sabiamente já prevê os institutos processuais, que são procedimentos específicos relativos aos contratos de locação. Ou seja, nós vamos nos basear para ajuizar as ações basicamente na lei de locações e, em complemento, nós vamos utilizar o Código de Processo Civil, obviamente, mas nós temos que nos ater muito mais aos procedimentos e regras previstos na legislação especial, que é esse caso, do que necessariamente o Código de Processo Civil. O Processo Civil vai nos dar a regra geral, mas aqui nós vamos ter regras e previsões bastante particulares e que são necessárias para a gente observar. Então, vamos dar início ao estudo da primeira ação, que é a ação de despejo. A ação de despejo, ela é prevista especialmente na lei de locações e é a hipótese necessária para a rescisão das locações. Todas as ações que visam a rescisão dos contratos de locação são chamadas ações de despejo. Tá? Então, não cabe ação, por exemplo, de reintegração de posse. Toda ação em que se versa lide entre locador e locatário, especificamente para discutir contratos de locação, a ação especial é a ação de despejo sempre. E quais são os regramentos que a gente vai ter? Nós vamos ter algumas regras básicas para todas as ações, mas vamos já direcionando para a ação de despejo, mas nós temos aqui princípios e regras que valem para todas as ações. A primeira delas, e por isso que a gente precisa observar a legislação, a lei já estabelece de plano que as ações previstas na lei de locação, elas seguem em curso mesmo durante os períodos de recesso e férias forenses. Ou seja, é possível ajuizar uma ação no curso do recesso judicial, por exemplo, do final do ano, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes, ela tem a sua tramitação normal e os seus prazos não se interrompem, e mais ainda, e especialmente, que aqui tem que tomar bastante cuidado e atenção, os mandados judiciais podem ser cumpridos durante o recesso e as férias forenses. Ou seja, a pessoa pode ser citada, ela pode ser intimada a desocupar um imóvel, mesmo no curso de recesso forense. Aí o advogado tem que ter bastante atenção para que simplesmente o processo não adormeça durante o recesso, que a secretaria do órgão judiciário, da vara responsável, ou até mesmo a central de mandados do seu tribunal, simplesmente não dê a sequência naquele processo, porque interpreta que é um processo da área civil, de acordo com o Código de Processo Civil. Então, pelo Código de Processo Civil, nós temos as férias, nós temos o recesso forense do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, e mais aquele período de férias processuais em que o tribunal está em funcionamento, mas os prazos não estão em curso, que vai até o dia 20 de janeiro.
Nas ações imobiliárias, os prazos correm nesse intervalo, nesse período de tempo. Então, o advogado diligente, ele pode fazer com que o seu processo ande nesse tempo, porque é legítimo a ele fazer esse tipo de demanda ou de cobrança para o órgão judicial. A respeito do foro de tramitação das ações, o foro, em regra geral, é sempre o da localidade do imóvel, mas é possível eleger-se um foro de combinação entre as partes, o chamado foro de eleição. Ou seja, você pode ter o imóvel em determinada localidade, mas se as partes, locatário e locadora, assim convencionarem, eles podem estipular que o foro seja o de uma outra localidade. Então, por exemplo, aqui em Brasília, onde nós estamos, nós temos a circunscrição de Brasília e nós temos as circunscrições das cidades satélites. Então, por exemplo, você pode ter um imóvel que seja locado, que ele se encontra, por exemplo, na cidade de Sobradinho, por exemplo, mas o contrato tem a previsão de que uma eventual ação judicial seja manejada no Fórum de Brasília, por exemplo. Isso é perfeitamente legal. Não é obrigatório que você respeite o foro da situação do imóvel, assim como em outras ações de natureza imobiliária. Mas na locação é possível fazer essa previsão. Então, por exemplo, em uma outra cidade, você tem uma cidade adjacente, contígua, mas você quer escolher o foro da cidade maior, não há problema nenhum. Ou o contrário, não há problema nenhum, desde que isso seja da conveniência das partes e que esteja expressamente estipulado em contrato. Se não houver estipulação do foro de eleição, a regra é a localidade do imóvel. Ou seja, na omissão do contrato, vale a regra geral do foro da localização do imóvel. Outra regra bastante importante que deve ser observada em todas as ações imobiliárias, e especialmente no despejo, é o valor da causa. Esses valores de causa sempre serão iguais a 12 valores de aluguel, 12 meses de aluguel. Não interessa se a discussão é para cobrar um mês de aluguel ou se é para um despejo que está um mês só apenas atrasado, o valor da causa sempre será o equivalente a 12 meses de aluguel. É a determinação da lei e isso tem que ser respeitado. Outra previsão bem importante e que deve ser prevista no contrato é a possibilidade da citação do devedor ou de todas as partes para que receba intimações ou citações judiciais pelo sistema de correio. Na época que a lei foi redigida e publicada, só existia a possibilidade de encurtar via expedição de mandado via correio, mas hoje, por exemplo, como o Código de Processo Civil prevê, nós podemos fazer qualquer tipo de citação por meio eletrônico e hoje é muito comum, inclusive, até haver citações e intimações por oficiais de justiça, mas feitos por meio eletrônico, via WhatsApp, por exemplo, via aplicativos de mensagem. Foi muito disseminado na época da pandemia da Covid-19. Então, para que isso aconteça, deve haver a previsão estipulada em contrato, sob pena de que, não acontecendo isso, o trâmite vai ser o normal do judiciário, que é a intimação ou citação via oficial de justiça, como regra geral. E, por fim, a última estipulação comum a todos os processos, mas de grande importância e de grande diferencial das regras gerais do Código de Processo Civil, é que as ações imobiliárias elas têm por regra geral que as suas sentenças apenas cabe recurso no efeito devolutivo. Nós temos lá no Código de Processo Civil que a apelação ela tem efeitos suspensivo e
ela tem efeito suspensivo e devolutivo. No caso das ações de locação, da lei de locação, nós teremos apenas o efeito devolutivo, ou seja, o recurso devolve a matéria para o tribunal para reapreciação, mas essa sentença que foi proferida anteriormente, ela pode ser executada de forma antecipada e não necessariamente aguardar o trânsito em julgado. A gente pode dar um início da execução provisória para dar efetividade ao cumprimento da sentença, desde que, é claro, cumpridos alguns requisitos. Um dos requisitos que se estipula para essa execução imediata é o cumprimento de uma caução idônea, ou depósito, ou imóvel, para que seja cumpridos, por exemplo, os despejos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre essa regra. Então, já entrando para o objeto da ação de despejo, que é a primeira ação que nós vamos ver hoje, qual é o objetivo dessa ação? É a retomada da posse do imóvel pelo locador. E também a resolução contratual, ou seja, a rescisão do contrato em virtude de inadimplemento. Então, toda vez que a gente tiver um descumprimento contratual pelo locatário e o locador precisar se valer de uma ação para buscar a posse do imóvel de volta, que foi transmitida pelo contrato, nós vamos manejar uma ação chamada de despejo, que vai ter por objetivo exatamente isso, a rescisão do contrato e mais a devolução da posse do imóvel. Quem é que pode ajuizar a ação de despejo? Falando de legitimidade ativa processual. Essa ação cabe, regra geral, dessas ações, é o locador quem ajuiza essa ação. Nós já vimos que o proprietário pode ser o locador, um usufrutuário pode ser o locador, mas na regra da ação de despejo, a regra geral é quem é que pode pedir a rescisão e a retomada do bem é o locador, ou seja, é aquela pessoa que está inscrita no contrato como locador e que assumiu as obrigações, especialmente a de ceder a posse para o locatário. O proprietário pode entrar? Olha, se existe um proprietário, no proprietário, por exemplo, existe um usufrutuário, que é quem que usa e dispõe da posse do imóvel, essa pessoa aqui, usufrutuária, que alugou o imóvel, consta como figura de locador, ele é quem é a parte legítima para ingressar com essa ação em juízo. O proprietário ou promitente comprador, ele pode ajuizar as ações? Pode, mas em apenas algumas regras específicas que a gente vai ver aqui. Vou pedir licença para consultar aqui o código. O primeiro item é o inciso 4 do artigo 9º, vou ler aqui rapidinho para vocês, deixa eu só localizar. O artigo 9º, o caput, vamos relembrar aqui. A locação também pode ser desfeita. No inciso 4, para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público que não possam ser executadas com a permanência do locatário no imóvel. Ou seja, o proprietário, independentemente do locador ser outro, ele pode ajuizar essa ação. Também no inciso 4 do artigo 47, vamos voltar lá mais perto da ação de despejo. Também no inciso 4, mais uma vez relacionada a obras e demolição. Se for pedido para demolição e edificação de obra licenciada, para a realização de obras aprovadas pelo poder público que aumentem a área construída em 20% no mínimo, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%. E, por fim, o inciso 2 do artigo 53, cujo caput fala: nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos,
estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido, e aí na hipótese do inciso 2º, se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário em caráter irrevogável e emitido na posse com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não tendo sendo autorizado pelo proprietário, pedir o imóvel para demolição, edificação licenciada ou reforma que venha a resultar. Então, são hipóteses que o proprietário, independente de ser o locador ou não, ele pode ajuizar a ação. Então, essa ação, como a gente falou, ela tem por objeto a retomada do imóvel, a rescisão do contrato e a retomada da posse do imóvel, ou seja, trazer de volta ao poder do locador, este imóvel e por consequência, a sua desocupação. Você vai fazer com que o locatário desocupe e também a rescisão contratual. A lei prevê a hipótese de que a ação de despejo seja cumulada com o eventual pedido de cobrança dos aluguéis devidos. Hoje é um rito processual que a gente desaconselha, tá? Por quê? Quando a gente cumula esses dois pedidos, tá? A gente abre mão da tramitação especial que é prevista na lei de locação, e esses pedidos cumulados, são duas ações como se fossem uma só, na verdade, né? O despejo mais a cobrança. Então, na acumulação de pedidos diferentes, de ritos diferentes, a ação passa a tramitar pelo rito ordinário. Então, todas aquelas preferências que a gente colocou, que as ações vão tramitar no recesso forense, nas férias, no recesso, se ela passar para o rito ordinário, nós vamos ter o regramento do Código de Processo Civil e aí nós vamos estar sujeitos a essas paralisações, digamos assim. Mais ainda, hoje, no Código de Processo Civil novo, o contrato de locação ele foi alçado à posição de título executivo extrajudicial. Ou seja, nós temos a possibilidade de executar diretamente o contrato ao invés de entrar com uma ação de conhecimento pelo rito ordinário. Então, a gente não tem... a gente acumula as duas ações e, na verdade, as duas andam devagar. Então, o que é mais interessante para o locador e também para os advogados que vão manejar essas ações? Separar as duas ações em autos distintos. Ou seja, o despejo corre num processo, independentemente da cobrança, porque ele vai andar rápido em razão das estipulações, das previsões legais da lei de locação, vai ter essas benesses dessa tramitação diferenciada, e a cobrança dos aluguéis, a persecução da dívida pelo aluguel, também pode ser ajuizada numa ação de execução, ou seja, eu não vou discutir a razão do imóvel, eu não vou ter que abrir prazo para defesa em contraditório, como no rito tradicional. Eu vou entrar com uma ação, desde que a minha dívida seja líquida, certa e exigível, o título a gente já tem, que já está previsto na lei, então eu vou chegar ao juiz e vou dizer, olha, eu quero apenas que ele cumpra a obrigação de pagar, dentro do prazo legalmente previsto. Ponto. E aí o juiz vai mandar processar e intime-se para pagar. E aí, nos prazos que ele tiver, ele pode ir lá exercer o direito de fazer os embargos à execução, que é uma outra ação autônoma também, mas derivada do processo de execução, em que ele vai discutir eventuais problemas que ele entenda naquela execução. Olha, o valor não é esse, olha, a situação, a dívida já está paga, já está quitada,
os índices de reajuste, ou os índices de correção de juros de mora não estão corretamente aplicados, as teses de embargos à execução. Mas ainda assim, ele vai ter uma tramitação especial para pagar. E mais ainda, se a gente tratar de execução contra fiadores, se houver a renúncia do benefício de ordem, que é possível, como nós falamos na aula sobre fiança, você pode ajuizar diretamente do fiador, para que você tenha uma tramitação mais célere, e você incomode mais os devedores, vamos dizer assim. Então, não tem razão nenhuma, de hoje a gente aglutinar essas ações nos mesmos autos, apenas por razão da lei assim estabelecer. Ela diz que é facultado acumular os pedidos e não obrigatório. Então, a gente pode dividir as ações dessa maneira. Estrategicamente, é muito melhor para todos as partes envolvidas no polo ativo, para os advogados e para o cliente que pode retomar o imóvel de maneira mais rápida e também, de repente, receber o seu crédito oriundo do inadimplemento também de maneira mais rápida. Então, não necessariamente a gente precisa. Antigamente se tinha essa crença de que não, o despejo tem que ser obrigatoriamente acumulado com aluguel. Não há essa necessidade e realmente, como advogado, eu digo, é muito melhor que se separe esses pedidos em ações diferentes do que efetivamente colocar uma num rito comum. Em 2009, nós tivemos uma alteração legislativa que foi muito importante para a tramitação e a celeridade dos processos de despejo, que foi a instituição da hipótese do despejo liminar em ação de despejo. Ou seja, o juiz pode, cumpridos os requisitos dispostos na lei, o juiz pode determinar sem a oitiva da parte contrária, ou seja, sem que esteja estabelecido ainda o princípio da ampla defesa e do contraditório, o juiz pode determinar, dentro dos casos específicos e somente nos casos específicos que essa lei trouxe, a instituição do despejo liminar, que quer dizer que, ajuizada a ação inicial e cumpridos esses requisitos, o juiz, já no despacho de recebimento da ação, ele pode determinar a desocupação do imóvel em prazo de 15 dias, que correm junto do mesmo prazo para que a parte conteste a ação. Essa foi uma inovação que trouxe bastante celeridade, como eu falei, para as ações de locação. Mas nós temos aí previsões legais muito estreitas, nós temos balizas muito bem determinadas e não é toda a hipótese que cabe a concessão do despejo liminar. Vamos ver quais são essas hipóteses aqui agora. Primeiro de tudo, o pedido de despejo ele deve ser caucionado pelo autor. E essa caução obrigatória, ela é em valor de 3 vezes o valor do aluguel contratual vigente. Ou seja, se o aluguel tiver sofrido reajustes, esse pedido de despejo liminar, ele tem que necessariamente ter esse caucionamento pelo autor. Por que a lei exige essa caução? Para que os pedidos de liminar não fossem indiscriminados. Ou seja, essa caução serve para, em caso de um procedimento inadequado, ou que não houvesse o preenchimento dos requisitos, ou então depois, quando o locatário apresentasse a sua defesa, ficar demonstrado na instrução processual que aquele despejo liminar não deveria ter acontecido, ele serve como uma possível garantia a uma indenização futura. Ou seja, já é uma barreira, uma antecipação de problemas para o futuro. Ou seja, olha, eu vou entrar com pedido liminar, eu tenho que caucionar. Por quê? Se eu não caucionar
e meu direito estiver errado, eu vou ter que indenizar o locatário depois. E olha, se eu tiver que indenizar ele, eu já calcionei, essa calção já serve como um princípio de pagamento da indenização. Ou seja, põe um freio no locador para que ele não use de forma indiscriminada esse instituto. Tá? Que se for bem usado, ele vale muito para o locador. Tá? E quais são as hipóteses, os fundamentos exclusivos para o despejo liminar? Aqui eu vou dar uma lida porque são vários pontos. Tá? Então, o primeiro, o descumprimento do mútuo acordo celebrado entre as partes, tá? Para se ajustar um prazo de desocupação mínimo de 6 meses contado da assinatura do instrumento. Então, lá no artigo 9º, tá? Você tem uma hipótese consensual de dizer, olha, daqui a 6 meses eu vou desocupar o imóvel, tá? O aditivo está celebrado ali, bonitinho. Então, caso esse prazo seja descumprido, tá? Ou seja, o locatário não desocupe o imóvel naquele período, ele vai ter a possibilidade de pedir esse despejo liminar, claro, somado com a caução. Então, olha, ele tinha que sair em 6 meses, né? Porque ele declarou expressamente a sua vontade de que sairia nesse prazo. Tá? Não saiu, continua no ele não tem mais que fazer nenhum tipo de notificação, ele então pode pedir o despejo liminar, porque já havia o consentimento para sair. Né? Ele apenas foi descumprido. Então, ainda assim se calciona, mas essa é uma hipótese. Tá? A segunda hipótese, o disposto no inciso 2 do artigo 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia. Ou seja, lá no artigo 2º do artigo 47, o inciso 2º do 47, vamos só rememorar ele aqui. Ajustada verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 meses, são essas estipulações da locação residencial. Fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser renovado. Item 2, em decorrência da extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário for relacionada ao seu emprego. Então, nessa hipótese aqui, também é possível pedir o despejo liminar. Tá? Item 3, término do prazo da locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. Ou seja, locação por temporada, prazo máximo de 90 dias. Tá? Encerrou aquele prazo, a pessoa permanece no imóvel, né, à revelia do locador, mas o locador não quer mais aquela pessoa, porque, como nós falamos, é uma hipótese de locação temporária, desde que ele ajuize essa ação nos 30 dias subsequentes ao encerramento, ao prazo de vencimento, né, do termo final do contrato, também é possível se conseguir o despejo liminar, né, sempre cumulado com a caução. Mais uma hipótese, a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso 1 do artigo 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei. Nós vimos lá na primeira aula que, no caso de morte do locatário, se houver disposição contratual, a locação prossegue com o cônjuge sobrevivente ou com seus filhos, com seus herdeiros, desde que eles residissem no imóvel junto com o falecido e assim permanecessem. Essa locação poderia ser subrogada, como nós dizemos. Então, se nesse caso não houver um sucessor legítimo e que se detecte que existem pessoas estranhas ao contrato permanecendo na locação, também é uma hipótese de despejo liminar. Vejam bem que todas essas hipóteses, elas visam o quê? Abreviar a posse, a devolução da posse para o locador. Imagine numa ação de rito comum, o quão demorado seria essas discussões com contraditório, com ampla defesa, com recurso com efeito suspensivo,
até que a gente conseguisse uma execução para retirar essas pessoas da posse do imóvel. Então, todas essas disposições vieram para abreviar, digamos assim, a retomada da posse do imóvel. Aqui mais um item é a permanência do sublocatário no imóvel, uma vez extinta a locação celebrada com o locatário. Só para a gente lembrar, a sublocação é aquela hipótese em que o locatário figura, ele se inverte para o polo ativo e loca o imóvel para uma terceira pessoa chamada sublocatário. Então, ele é o locatário da locação original, mas ele loca para outra pessoa. Isso é perfeitamente legal, nós já vimos. Mas, se o contrato original se extinguir, seja por tempo, seja por qualquer outra razão, e o sublocatário permanecer na posse do imóvel, à revelia do locador principal, também nós temos aí uma hipótese de despejo despejo liminar para abreviar essa posse. Nós temos aqui mais alguns itens. Que são itens mais simples, mas assim, a necessidade de produzir reparações urgentes no imóvel, pelo poder público, ou seja, e que não possam ser executadas com a permanência do locatário, ou que ele se recuse a deixar o imóvel para fazer. Então, é possível manejar o pedido de despejo e conseguir a concessão da liminar. O item 7, esse é um item bastante importante. Quando o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do artigo 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Qual é a disposição que tem ali no artigo 40? É exatamente a possibilidade do fiador se desonerar da garantia, exatamente pela prorrogação do contrato. Ou seja, o fiador, quando nós tratamos do assunto, a gente observou que a fiança é um negócio que deve ser interpretado de forma restrita. Então, nós tivemos vários debates na jurisprudência, inclusive tivemos súmula no Superior Tribunal de Justiça, dizendo que o fiador ele só devia respeitar, ele só devia se obrigar pela dívida existente no prazo previsto em contrato. Depois, essa jurisprudência foi sendo superada e foi estendida essa interpretação para que se dissesse que o fiador ele deveria ficar responsável pelas obrigações, ou seja, ele deveria manter a garantia da locação contratual até a efetiva entrega da chave. Então, essa jurisprudência começou a ser majoritária e depois, para dirimir essas interpretações, a lei ali em 2009, com aquelas diversas alterações que nós falamos, ela trouxe a possibilidade de, olha, a fiança vai se estender com o contrato por prazo indeterminado, mas o fiador vai ter a hipótese de se desonerar dessa fiança em caso de extensão do contrato por prazo determinado, porque aí que o entendimento é o seguinte: eu não sei por quanto tempo mais eu vou ficar obrigado a ser responsável por essa obrigação, já que eu não sei quando que vai terminar o contrato. Então, eu posso, por simples notificação, me desonerar desse encargo, desde que eu respeite um prazo de 120 dias para permanecer ainda como fiador. Ou seja, eu notifico hoje dizendo, olha, eu não tenho mais interesse em permanecer como fiador da sua locação. Mas, conforme diz a lei, eu devo respeitar esses 120 dias para dar um tempo até que o locatário consiga substituir o seu fiador e continue com a locação. Uma vez passado todo esse prazo, e aí desobrigado que fica o fiador original, esse contrato vai cair no que a gente chama de contrato sem garantia.
E aí, uma vez não tendo garantia nenhuma, o locador pode notificar o locatário para suprir, para regularizar essa garantia, e uma vez ele não regularizando, aí sim cabe a ação de despejo, tá? Com concessão da liminar. Tá? E os dois últimos, esses últimos incisos, hipóteses, eles tratam exatamente dessas questões. O item 8 é o término do prazo de locação não residencial, tendo sido a ação proposta em até 30 dias do termo ou do cumprimento da notificação da retomada. Tá? Isso num imóvel também sem garantia. A garantia ela não é obrigatória, então sim, você pode pactuar um contrato de locação sem nenhuma modalidade de garantia. Tá? E uma vez não tendo garantia nenhuma, a lei faculta ao proprietário, ao locador, essa possibilidade de pedir o despejo liminar, ainda com a possibilidade de retomada liminar, né, e com a caução efetivamente prestada. E o último item é no caso da falta de pagamento de aluguel, ou seja, quando existe a inadimplência do aluguel em contratos que não existe garantia. Então, olha, no artigo, no inciso 8, ele fala sobre o término do prazo. Terminado o prazo e uma vez sem garantia, até 30 dias eu posso ajuizar a ação. No inciso 9, diz respeito sobre a falta de pagamento, ou seja, aquele contrato que não tem nenhuma garantia, mas ele entra em estado de inadimplência, o locador ele também pode pedir a devolução do imóvel judicialmente na ação de despejo, pedir o despejo do locatário, com a concessão da liminar, em virtude da ausência de garantia, mais uma vez, estou sendo repetitivo, mas desde que haja a caução do imóvel. Mas é uma medida bastante enérgica, porque é inaudita altera partes, né? Não se ouve a parte contrária, não se estabeleceu ainda o contraditório. Mas é possível o locatário se defender e tomar algum tipo de medida? Sim, de fato, ele pode fazer isso. Tanto que a lei já prevê uma hipótese de revogação da liminar se houver a purga da mora no prazo de desocupação. O que é a purga ou emenda da mora? É exatamente a possibilidade do devedor, uma vez citado da ação, no prazo da defesa ou no prazo da desocupação, ele ir até ao judiciário e fazer o depósito judicial dos valores que estão sendo requeridos na petição inicial, e mais os valores que se vencerem ao longo do tempo, digamos que a licitação tenha sido demorada, ele tem que quitar, ele tem que regularizar o seu contrato com a aplicação de todas as multas, correção monetária, aplicação de juros e honorários de sucumbência fixados pelo juiz. Então, se ele exerce esse direito e vai lá e emenda, ou purga, como a gente chama, a mora, aqui há uma hipótese de revogação da própria liminar e uma matéria, inclusive, que pode ser objeto da própria defesa do locatário em contestação, que a gente vai ver que mesmo, tanto na liminar quanto no despejo comum, essa hipótese de emenda da mora, ela obsta o pedido de desocupação, lembrando que a lei de locação tem aquele dirigismo contratual que é fundamentado nas ações de locação residencial, com base no princípio da preservação do direito constitucional de moradia, e nas empresariais, com relação ao princípio da preservação ali da função social da empresa. Então, dentro desse prazo, ele pode purgar a mora, como é o nome técnico da lei, que está previsto no artigo 62, inciso 2.
E a purga da mora pode ser feita tanto pelo locatário quanto pelo fiador, tá? Com finalidade de evitar a rescisão da locação, tá? Dentro do prazo de defesa de 15 dias ou da concessão da liminar, tá? Desde que efetue o pagamento integral do débito, tá? Com cálculo mediante depósito judicial incluído, aluguéis, acessórios, tá? Que se venceram até a sua efetivação, multas, penalidades contratuais, juros de mora, custas processuais e honorários de advocatício. Se esse cálculo divergir, a purga da mora pode ser considerada insuficiente pelo juiz. Então, se essa oferta não for integral, o locatário poderá completar esse depósito, se o locador indicar que não houve o depósito completo, contados da intimação. E caso não seja completado o depósito, o pedido de rescisão permanece e a execução continua pela diferença que foi apontada. Ou seja, em se tratando de ações separadas, aqui o locador tem a obrigação de que, se efetuada a purga da mora, mas parcial, que não satisfaça a obrigação, ele tem que informar no juiz dizendo, olha, foi purgada a mora lá de forma parcial, então foi arrecadado o valor X, a execução aqui permanece pelo valor que falta a ser complementado. Se o valor for integral, o devedor consegue, como a gente falou, suspender essa ação e evitar a rescisão, ou seja, ele vai continuar, ele vai conseguir continuar com a locação. Lembrando que tem esse fundamento constitucional, então essa aqui é uma oportunidade para que ele regularize o seu contrato e a locação continue com as mesmas disposições anteriores. Ou seja, ele tem ali uma facilidade de regularizar, digamos assim, o débito e permanecer na locação, independentemente da vontade do locador, ou seja, isso principalmente quando a gente tratar de inadimplemento. Então, quando houver essa dívida, ele tem essa faculdade de emendar a mora e continuar com a relação contratual e evitar a rescisão e a desocupação do imóvel. Mas ele só pode fazer isso uma vez num período de 24 meses. Se ele regularizou, purgou a mora e a ação foi extinta e a locação continuou, se dentro desse prazo de 24 meses, se nos próximos 2 anos ele voltar a um estado de inadimplência e houver o ajuizamento de uma nova ação de despejo, por um mesmo fundamento de inadimplemento, é importante que o advogado indique isso na petição inicial e diz, olha, nós já ajuizamos uma ação lá atrás em que ele purgou a mora. Então, aqui não cabe mais. Então, seja na ação de rito tradicional do despejo, ou seja na ação de rito de ação liminar, não vai caber essa possibilidade de purgar novamente. E aí, a ação vai se seguir com a tramitação e, eventualmente, chegando ao final, que é a retomada do imóvel. E no caso da liminar com o despejo com a liminar, vai ter a desocupação antecipada e prévia. Se houver discussão ainda nesse processo, se o processo ainda tiver uma tramitação um pouco mais avançada, a partir da purga da mora, o locatário, o locatário que nesse caso está devedor, ele é obrigado a depositar em juízo todos os aluguéis que se vencerem até a prolatação da sentença. Para que não evite, para que não caiba mais discussões sobre eventuais inadimplementos posteriores. E assim, a gente encerra as disposições do despejo e segue para a segunda ação prevista na lei de locações, que é a ação de consignação em pagamento. Então, vejam bem, aqui nós temos ações que são uma
a cara metade da outra. Né? Uma é o complemento da outra. A ação de despejo é a retomada do bem, né, pelo locatário, e a ação de consignação de pagamento de aluguel é uma ação que cabe ao locatário, né, manejar em razão de eventuais discordâncias ou situações provocadas pelo locador. A ação de consignação em pagamento, primeiro a gente precisa lembrar que a consignação em pagamento é uma forma de extinção das obrigações. De novo, a gente volta lá no direito civil, no direito obrigacional, né, que exatamente estipulava que uma das formas de você se desobrigar de uma relação, de um vínculo, de uma prestação, é exatamente você consignar, né, o pagamento do objeto daquela própria, né, prestação. Ou seja, nós vamos pegar os mesmos fundamentos que estão estabelecidos naquele regramento civil. E quais são esses? Como a gente falou, é uma defesa, né, do locatário. Mas uma defesa do locatário em relação a quê? Ele vai usar essa ação, ele vai manejar essa ação sempre que ele precisar, né, se socorrer e ilidir os efeitos da mora. Ou seja, quando ele, por alguma razão, ele observar que o comportamento do locador, né, poderá ensejar, né, a sua mora, né, ele pode se valer da chamada consignação de pagamento de aluguéis para se desobrigar. E quando isso pode acontecer? Por exemplo, se houver divergência de valores a serem pagos, ou seja, se na visão do locatário o locador estiver exigindo um valor excessivo, exorbitante àquilo que foi efetivamente contratado originalmente, e há essa divergência, então para que ele não fique em mora, ele tem a possibilidade de ajuizar essa ação e levar a discussão para saber quem está certo e quem está errado para o judiciário. Então ele vai, apresenta uma petição inicial e diz, olha, eu tenho um contrato de locação, fui pagar o aluguel essa semana, ou esse mês o boleto enviado veio com uma situação que a gente não reconhece, o locador não tomou providências para corrigir ou não sanou as minhas dúvidas, então para que eu não entre, para que eu não sofra os efeitos da mora, eu ajuizo a ação e deposito o valor que eu considero correto. E aí, para a gente, o que é afastar esses efeitos da mora? Não está sujeito a pagamento de multas, juros e encargos, não está sujeito a uma devolução do imóvel, como a gente viu agora, a falta de pagamento ela pode ensejar o ajuizamento da ação de despejo. Então, para que o locador não tenha esses argumentos, pura e simplesmente por dizer, olha, o locatário não pagou as disposições. E aí você, locatário, deixa para discutir isso numa ação de despejo, ainda que você tenha razão e você não tenha pago, você vai estar sujeito, pelo menos, à incidência das multas e dos juros e correção monetária. Então, a partir do momento que você se antecipa a isso, você diz, olha, quero pagar da forma correta, mas quero pagar. E para isso eu deposito o valor e que aí, se tiver discussão judicial, esse valor está lá garantido. Se o seu direito não for bom e aquilo que você achou que tinha razão, mas na verdade quem tinha razão era o locador e essa ação for julgada a favor do locador, aquilo já vale como uma prévia de pagamento, você só vai ter que completar as diferenças depois. Ou se você tiver uma dificuldade na indicação, se você tiver dificuldade de identificar o credor. Como nós vimos, o locador pode ser diversas pessoas. Pode ser o usufrutuário, pode ser o proprietário, pode ser por uma mera liberalidade, pode ser um filho que o pai autorize que loque o imóvel
em nome próprio, né? E em um determinado momento, se você tiver dificuldade de identificar quem é esse locador, né, você também vai lá ao juiz e diz, olha, né, eu tenho um contrato com a pessoa tal, mas tem se apresentado para receber o pagamento a pessoa X, né, dizendo-se representante da outra. Não sei de quem se trata, não sei para quem eu pago. Né, então, vou lá, deposito em juízo, e aí a gente discute para ver quem é esse locador, esse credor propriamente dito, e fica ali na discussão. E a matéria de contestação do locador? Para a gente encerrar essa parte de ação de consignação e pagamento, que é rapidinha e ela é pouco usual, a gente vê poucas vezes essas ações em curso. Qual é a matéria de contestação do locador? Ele vai ter que demonstrar que não houve recusa ou não houve mora da sua parte para receber a quantia devida ou aluguel, ou ele ter recusa justificada, ou seja, ele pode arguir algum motivo de impedimento para não receber o aluguel, ou o depósito não ter sido efetuado no tempo e no prazo correto. Ou ainda, o mais comum é que o depósito não foi integral para a quitação daquela parcela. Essas são as matérias de defesa. Além disso, também é possível ao locador, em sede de contestação, fazer o pedido de reconvenção. Ou seja, além de se defender contra os argumentos do locatário, ele também pode fazer o pedido reconvencional com os mesmos objetos da ação de despejo, ou seja, pedindo a rescisão contratual e pedindo a retomada da posse do imóvel. E assim a gente encerra a nossa aula 4 e vamos passar para o quiz. Questão 1. Sobre os procedimentos judiciais previstos na Lei de Locações, assinale a alternativa correta. A. Em regra geral, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas terão efeito suspensivo. B. O valor da causa nas ações locatícias sempre corresponderá a 12 meses de aluguel. C. Os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. E letra D. O foro competente para o ajuizamento das ações locatícias será sempre o do local do imóvel, vedada a eleição de foro. Vamos dar um tempinho agora para vocês pensarem, pesquisarem e responderem para a gente trazer a resposta. E a resposta da primeira questão do nosso quiz é a letra C. Os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. É exatamente aquela regra benéfica que a lei de locação traz, que traz um procedimento mais célere do que o Código de Processo Civil, né, e os seus ritos tradicionais. Vamos à segunda questão. Sobre o despejo, marque a opção incorreta. A. É possível a concessão de despejo liminar inaudita altera partes para desocupação imediata do imóvel, por qualquer hipótese de descumprimento contratual. B. O locatário pode, no mesmo prazo da contestação, evitar a rescisão da locação se efetuar pagamento do débito integral atualizado, acrescido de multas, juros de mora, custas processuais e honorários por meio de depósito judicial. Letra C. Não se admitirá a purga da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 meses imediatamente anteriores à propositura da ação. E letra D. O pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Vamos à resposta correta do quiz, é o item A. É possível a concessão de despejo liminar, inaudita altera partes, para desocupação imediata do imóvel por qualquer hipótese de descumprimento contratual. Não, a gente acabou de ver nessa aula que o despejo liminar ele tem
Ele tem as suas hipóteses muito bem claras no artigo 59 e não é em todas as hipóteses que é possível manejá-lo. E por fim, vamos para a questão 3. Sobre a consignação de aluguéis, é correto afirmar que a. Não sendo oferecida contestação, ou se o locador receber os valores depositados, o juiz acolherá o pedido declarando quitadas as obrigações. Letra B. O réu não poderá levantar a qualquer momento as importâncias depositadas sobre as quais não penda controvérsia. Letra C. Além de contestar, o réu poderá, em reconvenção, pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da consignatória ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral. E letra D. A petição inicial deverá especificar os aluguéis e os acessórios da locação com indicação dos respectivos valores. Vamos à resposta. B. O réu não poderá levantar a qualquer momento as importâncias depositadas sobre as quais não penda controvérsia. E assim, nós terminamos a aula 4 sobre os primeiros procedimentos judiciais previstos na Lei de Locações, que foram as ações de despejo e a ação de consignação em pagamento. Na próxima aula, nós veremos as próximas duas ações previstas na lei, que são a ação revisional e a ação renovatória de aluguel comercial. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.